Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a enfermeira Fabiana Versosa, especialista em urgência e emergência e também em saúde mental. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre aleitamento materno, seus benefícios, os tipos de aleitamento materno, as 3 dicas importantes para uma amamentação perfeita e também respondendo algumas questões que foram feitas no Instagram. O aleitamento materno ele é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do seu bebê. Ele vai além de apenas uma mera nutrição para o seu bebê, porque dentro do leite materno tem tudo o que o bebê precisa. Tem água, tem enzimas, tem proteínas, tem glicose, que é o açúcar, tem as gordurinhas para o bebê pegar peso. Então, sim, o seu bebê só com leite materno ele vai engordar. Para tirar toda a dúvida de mãe, de avó, todo mundo, certo? Então, só com leite materno o bebê engorda sim, certo? Gente, tem bebezinho que fica tão gordinho. Então, assim, lógico que vai de bebê para bebê, mas dentro do leite materno tem tudo que o seu bebê precisa, tá certo? E quais os benefícios? Os benefícios são diversos. Tem a questão nutricional de você nutrir esse bebê, de dar o alimento para o bebê. A questão de diminuir o risco desse bebezinho ter obesidade. Evitar mortes infantis, porque diminui o risco dessa criança ter infecções respiratórias, devido à questão desse aumento da imunidade da mãe passar anticorpos para o bebê. Também tem a questão da proteção para a mãe, porque a mãe vai também ter índice que diminui o risco da mãe ter câncer de mama, que é fundamental, né, gente? Porque a gente percebe que há um crescimento assim exponencial de câncer de mama. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir o risco da gente ter, né, a gente tem que fazer. Então, cada ano que a mãe amamenta, é diminuído ainda mais as porcentagens dessa mãe ter o câncer de mama, certo? Então, assim, a gente fala que os 6 primeiros meses é de forma exclusiva, mas é lógico que a mãe pode amamentar por muito mais tempo, tá certo? E também tem a questão financeira, que é fundamental, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma situação diferente, certo? Então, tem que também ser avaliada a questão financeira, porque com o leite a mãe não vai precisar comprar nenhum outro alimento. Então, realmente, é uma questão a ser pensada, certo? E quais são os tipos de aleitamento materno? Quando a gente fala de aleitamento materno, a gente está falando que é ofertado leite. Pode ser leite da mãe ou outro tipo de leite, certo? E já o aleitamento exclusivo é o aleitamento feito pelo ser humano, feito pela mãe, que é dado para o bebê, né, através da mama ou de forma ordenhada ou por outra mãe, certo? Que é como a gente fala, a doação de leite, que é tão comum e é tão necessária, certo? Então, o aleitamento exclusivo, ele é feito nos 6 primeiros meses e é feito só com leite materno. Isso quer dizer que é feito dessa forma, mas que existem exceções, né? Não é verdade? Sempre existe, certo? Tipo, eu estou dando só o meu leite, mas eu precisei dar alguma medicação. Nesse caso, você continua em aleitamento exclusivo, mas houve essa necessidade, mas não tem problema, certo? Já o aleitamento predominante é quando a gente dá o leite materno, mas também inclui outras coisas, como suco, água e chá, certo? E o aleitamento complementado é o aleitamento que é feito com leite materno, com outros leites, com outros sólidos, com outros semissólidos, certo? E também existe o aleitamento misto, que também é muito comum, que é o aleitamento feito pela mama, né, pelo leite realmente da mulher e outros tipos de leite. Esse é o leite, é o aleitamento misto ou chamado aleitamento parcial, certo? A gente tem que entender que, assim, são condições variadas, são condições diversas e para realizar o aleitamento materno é um processo. Então, às vezes pode não ser simples, pode não ser fácil, pode ser muito difícil. A mulher pode necessitar de outros recursos, como eu falei. A mulher pode necessitar realizar outros tipos de aleitamento, mas se a mulher se dedicar
ela consegue sim realizar a amamentação exclusiva. E principalmente sabendo o quanto é importante para o seu bebê e para você também. E quais são as 3 dicas para uma amamentação perfeita? Gente, a amamentação perfeita é aquela em que o bebê amamenta. Simples assim, certo? Mas é lógico que a gente tem que estar trazendo dicas para uma amamentação ser mais facilitada para ambos, tanto para a mãe quanto para o bebê. No caso, é importante a mãe dar a mama na primeira hora. Por qual motivo? Porque dessa forma ela vai nutrir o bebê e satisfazer o bebê, saciá-lo, certo? E para a mãe também, porque ela já vai estar esvaziando aquela mama e não vai ocorrer um engurgitamento das mamas, para que as mamas não fiquem, como a gente fala, né? Pedrar as mamas, porque esse processo onde as mamas ficam muito engurgitadas é um processo muito doloroso para as mães, certo? E também corre o risco de ocorrer infecções. Então, visando não ocorrer isso, a gente já tem que estar dando a mama nesse primeiro momento e dar em demanda livre. Ou seja, quando o bebezinho retornar, a gente já dá em demanda livre, certo? Dá à vontade. A segunda dica é a questão de revezar as mamas. Revezar as mamas apenas para secar e encher uma? Não é isso, certo? A questão é porque quando você amamenta o seu bebê, no primeiro leitezinho que sai, aquele leite rico em água, é aquele leite que vai hidratar o seu bebê. Depois vem todos aqueles componentes que eu informei, proteínas, gordurinhas, tudo que o seu bebê precisa. É tanto que você vai observar que primeiro sai aquele leite bem clarinho e depois sai aquele leite bem escurinho, bem branquinho, às vezes até um pouquinho amarelado, não é verdade? Pronto. Então, assim, é importante fazer esse revezamento, ou seja, você dá numa mama, terminou o bebezinho, ficou saciado, botou para rodar. Quando ele quiser novamente, você dá na outra mama, que aí você vai estar realmente hidratando bastante o seu bebê. Mas é lógico que eu não vou ficar pensando nisso, vou dar uma mama, depois a outra, uma mama. Será que eu dei nessa? Será que eu dei na outra? Não é essa questão, porque até, como eu estou falando, é um processo. Tudo tem que ser feito com calma e com tranquilidade. Então, você tenta fazer o revezamento, mas se por algum acaso você esquecer e repetir, não tem problema. Mas sempre tentando fazer esse revezamento. A terceira dica é a questão da demanda livre. A demanda livre é a oferta de leite materno liberado para o bebê à vontade, porque o seu bebê é que sabe o momento que ele está com fome. Então, ele tem que receber essa mama, tem que receber esse leite à vontade no momento dele, certo? Porque assim, o bebê, quando ele nasce, ele tem um estômago muito pequenininho. Então, ele precisa encher esse estômagozinho diversas vezes. Por isso que a gente percebe que o bebê, ele mama e faz xixi, mama e faz cocô. Sempre está fazendo esse processo, porque o estômagozinho é pequeno. Então, no começo, ele vai mamar várias vezes e vai mamar até por muito tempo, porque ele vai estar ainda aprendendo a mamar. Depois que ele já sabe de tudo mesmo, já fica expert, você vai perceber que ele vai mamar de forma mais eficiente, não vai mamar tantas vezes, certo? E ele mesmo, depois de um certo tempo, vai buscar a sua mama, vai fazer de tudo para mamar ele mesmo, sem que você precise fazer nada. E é importante que esse momento seja um momento confortável para vocês dois, que você possa dar essa amamentação sentada, em pé, deitada, da forma que você quiser, certo? Não tem problema ofertar esse leite deitada, tá certo? Mas é importante que você não durma, né? Que esteja alguém ali pertinho, para não correr o risco de dormir e passar por cima do bebê, alguma coisa assim, certo? Então é sempre importante sempre ter o apoio de alguém. Ter o pai, que é fundamental, ter a rede de apoio, a mãe, a sogra, quem puder ajudar, tá certo? E respondendo agora algumas perguntas que foram feitas no Instagram. A mãe perguntou que ela teve o bebezinho e esse bebê estava com dificuldade de mamar, só que ele pega a mama, mas só que tem momentos que ele não pega a mama. E ela falou que estava fazendo essa posiçãozinha de tesoura aqui, certo? Nesse caso, eu recomendei que ela fizesse a posiçãozinha de C, dessa forma aqui, onde a gente faz essa preponderância da mama, ou seja, a gente faz uma oferta da mama, a gente facilita que o bebê realmente
abocanhe essa auréola e consiga realizar essa mama melhor, tá certo? E outra questão também que eu informei a ela foi a questão da ordenha. É importante que a mãe faça a ordenha. Por quê? Porque quando o peito tá muito engurgitado, tá muito cheio, esse peito ele fica com aquele aspecto tipo pedrado mesmo, gente. Fica bem duro, então o bebê vai mamar e não consegue. Ele não consegue abocanhar aquela auréola, certo? Não consegue. Então, quando a mãe faz a ordenha, que tira um pouquinho de leite, que esvazia, a mama fica um pouquinho mais seca, fica macia, o bebê vai conseguir fazer esse movimento de sucção bem melhor e vai conseguir se amamentar de forma perfeita, tá certo? E a outra pergunta que foi feita foi que a Elisângela perguntou que ela veio da maternidade com seu segundo filho. Nesse segundo filho, ela estava dando a mama exclusiva, certo? Tudo certo, tudo perfeito. Só que não foi recomendada a ela nenhuma medicação para a melhora desse bebê fazer o cocôzinho dele. Ela achou muito estranho, porque quando foi o primeiro filho que ela teve, que ela não conseguiu dar o leite materno, ela deu o complemento, né? Deu outros tipos de leite. Foi recomendado que ela desse essa medicação, certo? Nesse caso do leite materno, não precisa dar nenhuma outra medicação, não precisa dar medicação, na verdade. Porque dentro do leite já tem tudo que o bebezinho precisa. Dentro desse leite tem enzimas, tem moléculas que favorecem, que facilitam o processo intestinal do bebê, o processo de digestão desse bebê e facilitam para que ele realize o cocôzinho dele. Então, o bebezinho que realmente está em aleitamento materno, ele não precisa de medicação. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte e compartilha. A gente vai estar trazendo outras temáticas dentro da enfermagem para estar aqui sempre compartilhando com vocês. E é isso.